Oi, Aquário. Você tá bom? Vamos ver qual que é a energia para o seu mês, março de 2025. Lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Que não for para você, solta. Se você quiser saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais dessa leitura, dá uma olhada no seu ascendente, na sua Vênus. Caso você queira saber um pouco mais sobre relacionamento. Certo? Bom, tá analítico, tá ali com a mente afiada, comum, né? Até aí, normal dos aquarianos, né? Sempre colocando a razão em cima da emoção, mas parece que algo tá fora do controle, né? Algo é como se você estivesse querendo controlar algo e não tá conseguindo. É uma questão complexa porque a gente no fundo não tem controle de nada. A gente pode controlar o que a gente sente. Na verdade não, né? A gente pode controlar a nossa reação em relação às situações aqui. Então eu vejo que tem uma situação que você não tá fora do seu controle, que você tá querendo de alguma maneira você precisa retomar o controle, né? Então tem uma coisa aqui que você tá querendo controlar, mas aqui tem uma questão que envolve muita criatividade, que você vai conseguir contornar essa situação de alguma maneira, usando a criatividade, né, que aquariano tem bastante, para conseguir contornar essa situação e sentir mais confortável em relação a essa questão de controle. É algo que precisa realmente, que tá fora ali dos trilhos, digamos assim. É algo que você precisa retomar. Então não é uma situação que a gente está querendo controlar, que geralmente a gente não consegue, né? Nesse caso aqui, é algo que a gente precisa, é como se você precisasse retomar o controle da sua própria vida. E aqui eu vejo que você consegue fazer isso de uma maneira criativa, de uma maneira inovadora. É um momento de... Olha aí, você tem, né, já o que precisa. Como eu falei aqui, sua mente tá analítica, você tá com a mente afiada, então você tem total capacidade de retomar o controle do seu destino, aqui no caso. Então, você já tem tudo que você precisa, você só precisa entender isso, né? É como se você estivesse buscando alguma coisa de fora e perdendo o controle sobre isso, mas então, a partir do momento que você enxerga que o controle está dentro de você, que você tem o controle sobre, não tudo, né? Mas assim, o que você vai fazer em relação à sua vida, por exemplo, você tem esse controle, você tem esse poder. Então aqui tem um despertar. Nossa, tem muito arcano maior aqui. Tem um despertar de consciência aqui, que você passa a enxergar isso de uma maneira mais elevada, no sentido de eu realmente tenho o que eu preciso para conseguir aquilo que eu quero. Eu posso tomar o controle da situação, eu devo, né, tomar o controle da situação e fazer as coisas do meu jeito, que aquariano é teimosinho, né? A gente sabe. Então você já tem isso dentro de você, de fato, já é seu. De querer as coisas do seu jeito, de fazer as coisas da sua maneira. Então, o que saiu do controle aqui? Entende? Por que isso saiu do controle? É só você retomar. Não é fácil, mas é simples, sabe? Então aqui tem uma questão de trabalho constante, tem uma questão de você estar sempre ali trabalhando nesse processo de manter o controle da situação para que não saia, para que não se perca. Mas eu não vejo que é algo complicado assim para você, é algo natural, que você já está acostumado
Mas o que eu vejo aqui é que essa situação, ela envolve pessoas, ela envolve segredos. Então, essa situação que está fora, que saiu do seu controle, provavelmente tem a ver com outra pessoa. É uma influência não muito boa, né? Alguém está querendo realmente te tirar do seu caminho, mas você não vai permitir. Algo que acontece, que tenta te tirar do seu trajeto, da sua meta, seja lá qual seja esse caminho que você está querendo seguir, mas eu vejo que ela não tem poder para isso. Ela está tentando de qualquer maneira, de qualquer custo, mas ela não consegue. Então, isso te traz, como eu falei, aquele despertar, você retoma o controle da situação e você percebe o quanto você é forte para controlar, sabe? A sua própria vida, as suas próprias decisões. Geralmente a gente já faz isso, né? É uma coisa, acho que tá meio confusa a leitura, mas é algo que a gente já... É uma coisa ilusória o controle. A gente acha que a gente controla tudo, mas no fundo a gente não tem controle de nada. Porém, como eu disse em algumas situações aqui, porque o que você vai fazer em relação às situações está no nosso controle, é o livre-arbítrio. Então aqui é como se você tivesse perdido nisso, não saber o que fazer em relação a algumas situações. E você retoma isso, você volta com esse empoderamento de saber, não, agora eu não vou deixar a situação me controlar, eu vou controlar a situação. Eu vou controlar, mais assim, leve sentido, eu vou controlar como reagir de acordo com as situações que acontecem. Então, isso é poder, isso é seu poder. Então, tem aqui uma finalização, né, é algo que acaba, que se dá por vencido, no sentido de você tem uma desistência, mas é uma desistência saudável, sabe? Algo que você cansou de lutar, que você não viu o resultado e você simplesmente se entrega. Ai, quer saber? Desisto. Então, de novo, essa questão que você não tem controle, você solta. Então tá muito essa questão da leitura. Você solta e você recupera a motivação, porque algo parecia que estava, né? Te deixando meio para baixo, situações, pessoas aqui não muito confiáveis, pessoas que você sabe, né? Você finge que não, mas você sabe quem é quem, você consegue identificar fácil. Então aqui você sabe quem é de verdade, quem tá do seu lado e quem não tá. Então você acaba desistindo, abrindo mão dessas pessoas que não estão torcendo por você e vai atrás de de pessoas afins, né? De almas afins. Tem algo aqui, né, um sentimento de perda, algo que como eu falei ali, tá reafirmando aqui, algo que você se dá por vencido, pode se sentir lesado de alguma forma, mas não aqui no caso é quase nossa, tem muito 5 aqui, muitas brigas, discussões que você meio que tá cansado. Como eu falei, aquela questão do controle, como você entra numa briga, tá no seu poder o que você vai fazer em relação. Você vai entrar nessa briga de cabeça, você vai brigar, você vai se impor ou você vai simplesmente cair fora. Esse tipo de coisa que eu digo que tá no seu controle. Como você lida com essas situações desafiadoras, porque aqui tem bastante. Tem briga, tem gente querendo atrapalhar teu caminho, tem gente querendo tirar coisas de você aqui. E como você reage diante dessas situações, é esse controle que eu tô falando, é esse controle que você precisa retomar. Tem tanta coisa aqui acontecendo que você ficou desorientado. Então essa falta de controle aqui que eu tô vendo em relação a essas situações, assim, muita coisa acontecendo que está te deixando sobrecarregado de alguma maneira e você cansa e você vai embora. Você quer saber, não tá valendo a pena. Como eu falei, aquela questão da discussão, vale a pena entrar nessa briga ou não? Vale a pena eu gastar energia com isso?
Pelo que eu tô vendo, não. Porque você sabe lutar por aquilo que vale a pena. E é esse o momento que você retoma esse controle, você toma o poder do seu destino nesse sentido que eu falo, de decidir como você vai agir em relação a esses desafios. Então aqui tá muito claro isso para mim, que você sabe o que tem que ser feito. Você só precisa voltar, não deixar que isso aconteça, porque é algo que te deixa insatisfeito, você já não quer mais, né? Algo que tá lá atrás estava te fazendo, tá te deixando descontente. Alguma situação pode ser no momento presente, quem sabe, né? E você não desiste. Eu acho que você se rende. Eu não sei se pra mim não é a mesma coisa desistir e se render, sabe? Você se render a uma situação é você aceitar ela do jeito que ela é e não deixar ela te afetar nesse sentido, sabe? Não deixar mais ela controlar o que você sente, controlar as suas emoções ou suas atitudes, enfim, é uma questão muito forte de controle, autocontrole, né? Controlar a vida, controlar as pessoas. A gente não tem poder para isso, mas a gente tem poder de controlar como a gente lida com isso, né? Como eu falei. Então aqui tem esse momento, esses alguns obstáculos que aparecem no seu caminho para te trazer esse controle de volta, como se você tivesse descarrilhado. Então a vida traz situações para você voltar para os trilhos, para você voltar e vir com esse despertar de consciência, no sentido de, pera ali, alguém me tirou do meu centro e agora eu preciso voltar. Então vem essas situações de discussão, de falta, de alguma perda, assim, leve, mas são perdas, né? E gente querendo passar a perna para te fortalecer, para você voltar pro teu eixo. Então aqui isso pode ter um encontro de almas aqui, um encontro de uma pessoa muito, com afinidade muito, né? Muito compatível com você. E isso pode ser tanto algo benéfico ou não, né? Porque aqui tá muito complexa essa leitura, tá muito ambíguo. Mas tem algo, ou essa pessoa vem para ficar, ou ela vem para te ensinar. Entende? De qualquer maneira, você tem algo a aprender com essa pessoa. Como eu falei, ou ela vem e te coloca nos trilhos de uma maneira positiva, né? Ela vem para uma forma benéfica para te trazer no trilho, ou ela vem de uma forma meio turbulenta para também fazer isso. Então, de qualquer maneira, vai passar alguém aí na sua vida com um papel importante para você. Independente se ela vai ficar ou não, a questão não é essa. A questão é que vem alguém para te ensinar algo, para te trazer de volta, certo? Ficou um pouco confuso? Não sei se deu para entender, mas resumindo, essa questão do controle que você precisa ter. O seu mês vai ser sobre isso, retomar o controle da situação, não deixar que as situações controlem as suas emoções ou seus pensamentos, enfim, você que decide, certo? Então, se quiser se aprofundar um pouco mais na leitura, dá uma olhada no seu ascendente, na sua Vênus, e é isso, te vejo em abril.